E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos definir e interpretar o operador laplaciano, representado desta forma, del2. Para nos auxiliar nessa tarefa, nós vamos admitir a existência de uma função f de xy, de forma que, para cada ponto do plano xy, a função f nos dá um correspondente valor de z. E nós vamos assumir que esta função é contínua em certa região do plano xy, que é o seu domínio. Vamos assumir também que o gráfico desta função no espaço é uma superfície. A partir do operador diferencial vetorial del, que eu aqui ilustro, nós podemos obter o gradiente da função escalar f. Para isto, basta aplicar o operador del à função f para que a gente possa obter este campo vetorial. Observe que este campo vetorial é um campo que está situado no plano xy, pois ele possui uma componente del f del x na direção do versor y e del f del y na direção do versor j. De forma que, se nós escolhermos um ponto do plano xy de coordenadas a e b, sendo a e b dois números reais, del f del x no ponto AB vai nos dar um valor numérico. Del f del y no ponto AB também vai nos dar um valor numérico, de forma que o vetor dado pelo gradiente da função escalar f no ponto AB vai ter certa direção e sentido. E isto acontece para todos os pontos do plano xy que estão presentes no domínio da nossa função f de xy. Muito bem. A partir do que nós vimos em estudos anteriores, se nós caminharmos no plano xy na mesma direção e sentido dos vetores que são obtidos a partir do gradiente da função f, nós estaremos caminhando na direção de maior aclive da função f, ou seja, na direção dos maiores valores de z. Consequentemente, se nós caminharmos na mesma direção, porém no sentido oposto aos vetores obtidos no plano xy a partir do gradiente da função escalar f, nós estaremos caminhando na direção em que os menores valores da função f são obtidos e, consequentemente, os menores valores de z. A partir de tais considerações, nós podemos definir o operador laplaciano a partir do produto escalar do operador diferencial vetorial del pelo gradiente da função f de xy. Ao efetuarmos o produto escalar entre esses dois vetores, a partir da definição do produto escalar, a gente obtém del x aplicado a del f del x, o que nos dá a derivada parcial de segunda ordem da função f em relação a x. Da mesma forma, ao aplicarmos del y a del f del y, obtemos a derivada parcial de segunda ordem da função f em relação a y em um determinado ponto xy do espaço. E esta expressão é justamente o operador laplaciano aplicado à função f de xy, que nós também podemos representar por ΔF. Perceba que o operador laplaciano del2 é obtido também a partir do produto escalar do operador diferencial vetorial del por ele mesmo. E de forma geral, a gente obtém del2 del x2 mais del2 del y2. Note que quando o operador laplaciano é aplicado a uma função f, como eu aqui ilustro, a gente obtém este resultado. A partir de agora,
vamos interpretá-lo. Para fazer isso, vamos considerar que o Laplaciano aplicado à função f em um ponto x1, y1 no plano xy é menor do que zero. Isto significa dizer que o divergente deste campo vetorial dado pelo gradiente da função f neste ponto do plano xy de coordenadas x1, y1 é menor do que zero. Como nós vimos anteriormente, quando o divergente de um campo vetorial é negativo, isto significa que este ponto do plano xy funciona como um sorvedouro. Observe que eu ilustro esta situação aqui ao lado, de forma que, se nós estivermos exatamente no ponto P1 do plano xy, nós estamos no ponto que nos dá o máximo valor da função f, consequentemente o máximo valor da função z, pois se nós caminharmos na mesma direção e sentido das linhas do campo vetorial dado pelo gradiente de f, um campo vetorial no plano xy, nós vamos atingir o ponto P1, onde o divergente deste campo vetorial é negativo. E como eu disse no início do vídeo, ao caminharmos nessa direção e sentido, nós estamos caminhando na direção de maior aclive da função f, consequentemente para o máximo valor de z. Da mesma forma, se nós assumirmos agora que o gradiente da função f em um ponto do plano xy de coordenadas x2 e y2 é maior do que zero, então nós estamos assumindo que o divergente do campo vetorial dado pelo gradiente da função f neste ponto do plano xy é maior do que zero. Neste caso, quando isto acontece, quando o divergente de um campo vetorial é positivo, este ponto do plano xy funciona como fonte das linhas do campo vetorial que é dado pelo gradiente da função escalar f. Perceba que agora nós estamos no ponto do plano xy de coordenadas x2 e y2 que nos fornece o mínimo valor da função f. Consequentemente, o mínimo valor de z, pois se nós caminharmos no plano xy em direção ao ponto P2, nós estaremos caminhando na mesma direção, porém sentido oposto aos vetores dados pelo gradiente da função f. E se nós estivermos caminhando no sentido oposto, nós estamos indo para a região onde os valores de f diminuem cada vez mais. E, consequentemente, no ponto P2, este valor se torna mínimo. Perceba que esta é a interpretação do Laplaciano aplicado a uma função escalar f. Para finalizarmos, se nós assumirmos que o Laplaciano da função f em um ponto de coordenadas AB é igual a zero, ou seja, se nós assumirmos que o divergente do gradiente de f é igual a zero neste ponto que eu vou chamar de ponto P3 de coordenadas AB, isto significa que este ponto do plano xy não corresponde a uma fonte e muito menos um sorvedouro. De forma que, se eu estiver no plano xy exatamente no ponto P3, se eu caminhar em certa direção e sentido, a função f pode aumentar, mas também pode diminuir, dependendo da direção e sentido que eu vou caminhar no plano xy a partir do ponto P3. Observe mais uma vez
os resultados obtidos. Com isso, eu fecho este vídeo. No próximo, nós vamos continuar este estudo aplicando na eletrostática. Até a próxima!